Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Falamos aqui de Caldas da Rainha, Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo seminário CEC, Centro de Educação, Excelência da Educação Cristã. Aqui, pastor Ilmar Sartre César, ministro da Palavra de Deus desde 1987, mais de 35 anos de consagrado. Função mestre, ensinador, ensinar. Fui chamado para ensinar e estou desempenhando meu papel. Ensinei no Brasil durante mais de 44 anos. Desde 1978 estou escrevendo sobre a Bíblia Sagrada. Temos aí mais de 200 livretos e apostilas com variados estudos. E tem mais uns 500 para escrever, pronto, já faltando tempo para digitar e divulgar. Estamos usando esses canais digitais, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, para divulgar a palavra de Deus. Falamos aqui sobre as aulas do profeta Jeremias. Nós estamos estudando o profeta Jeremias, que está incluído nos rolos dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na aula passada nós falamos dos 7 rolos que deu origem ao livro e mostramos também a diferença entre o texto massorético, que nós usamos, e a Septuaginta, o texto grego. A aula de hoje queremos falar sobre as citações de Jeremias no Novo Testamento. Jeremias citado no Novo Testamento. Vamos ver aonde e quando. Lembrando que Jeremias ficou tão famoso na sua época, como um profeta, ele escreveu 60 anos depois de Isaías, foi contemporâneo de Daniel, Ezequiel, Sofonias e Abacuque. Ele viveu em Jerusalém, né? Enquanto o Ezequiel estava lá na margem do rio Ulai, e Quebar, e Daniel estava no palácio com o rei Nabucodonosor e depois com os reis persas. Né? O livro é muito citado. Jeremias ficou tão famoso que quando Jesus pergunta para os discípulos em Cesareia de Filipe, quem diz os homens que eu sou? Eles disseram, uns dizem que tu és Jeremias. Havia uma lenda, uma hipótese, que Jeremias ressuscitaria. Então, alguém lá citou, alguns dizem que tu és Jeremias, outros, um dos profetas que ressuscitou. Ele foi bem citado no Novo Testamento. A gente encontra aí, por exemplo, Hebreus 8 e 10, está citando Jeremias 31, 31. Mateus 2 e 17, cita Jeremias 31, 15. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e seguintes, cita Jeremias 23, 5. Apocalipse 2, 23 foi retirado de Jeremias, capítulo 17, 10 e depois capítulo 11, versículo 20. Jeremias 51, de 7 a 9, foi citado em Apocalipse 14, 8, 17, 24 e 18, 35. Veja quantas citações nós temos do profeta Jeremias no Novo Testamento. Apocalipse 18, 21 citou Jeremias 51, 63 e seguintes. Apocalipse 18, 22 cita Jeremias 25, 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, vem de Jeremias 9, 23. Mateus 21, 13, vem de Jeremias 7, 11. Mateus 23, 38, Jeremias 22, 5. Então, nós temos aí mais de 10 citações por alto, do profeta Jeremias no Novo Testamento. Lembrando que ele era mencionado e lembrado naqueles tempos. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos aí mais ou menos uns 500 anos depois de Jeremias. Quais são os principais ensinos de Jeremias? A natureza e o caráter divino, a mensagem de advertência para Israel e as mensagens de esperança. 6 vezes Jeremias diz que veio a minha palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 4, 7, 1, 11, 1, 14, 1, 16, 1, 18, 1. As fases do ministério dele, eu disse aqui, O primeiro é o reinado de Josias, depois o reinado de Eliaquim, reinado de Ezequiel, depois o Egito. Jeremias é o profeta que mais registrou suas emoções, sentimentos e decisões. A gente não encontra em profeta nenhum
tantos dados e detalhes como nós encontramos em Jeremias. Nós sabemos mais a respeito dele do que qualquer outro profeta do Velho Testamento. Ele se deteve, né, ou Baruque, escrevendo sobre ele, durante muito tempo de explicar suas controvérsias, os seus dilemas, né? Ele tem essa facilidade de falar sobre isso. Mas nós encontramos uma citação de Jeremias, no 2 Crônica 36, 21 e 23. Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. E também Daniel capítulo 9, versículo 2. Vamos ver isso aqui. Daniel capítulo 9, versículo 2 diz assim: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, no dia de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor pelo profeta Jeremias era 70 anos. Está lá em Jeremias 25, né? Daniel 9, 2 e Jeremias 25, 12. Vamos ver Esdras agora. O que Esdras está falando aqui que tem a ver com Jeremias? Esdras capítulo 1, versículo 1. Está aqui, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então está aí, ó. Também a mesma coisa, né? Esdras capítulo 1, versículo 1, ele está citando a profecia de Jeremias em 25, Jeremias 25, 12. 70 anos ia ficar cativo lá, apesar de Ananias, o profeta mentiroso, né? Fake news, dizer que era 2 anos ou 1 ano só, que quebrar o jugo, mas Ananias pagou caro por isso. E vamos ver agora por último, 2 Crônicas, número 36, 21. 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então, aqui, encerrando o livro de Crônicas, o cronista mostra mais uma vez o Jeremias 25. Então, nós temos 3 citações diferentes mostrando o cumprimento da palavra de Jeremias. Então, a palavra dele foi autenticada, né? Jesus fazia isso, quando ele citava assim: lembrai-vos da mulher de Ló, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aquelas questões que haviam dúvida no Velho Testamento, Jesus veio batendo carimbo. Eu confirmo, é verdade, né? Dou fé. Então é isso aí. Nessa aula de hoje nós tratamos então de falar das citações de Jeremias no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Fica na paz, tchau, tchau.